pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu tenho aqui uma convidada que é muito especial. Ela que já é nossa cliente há 4 anos, tem uma óptica aqui em Camboriú, é uma empresária de sucesso que eu admiro muito, não só como empresária, mas também como líder, porque a gente sabe e vê todos os dias o carinho e cuidado que ela tem com a equipe dela. Mary, é muito especial para mim ter você aqui comigo, não só por ser nossa cliente, mas também por te conhecer todo esse tempo, desde pequenininha, né? Então seja muito bem-vinda. E hoje eu quero que a gente fale um pouco sobre a tua loja, sobre ser empresária e muito mais assuntos que vierem aqui durante a nossa conversa. Oi, Fernanda, eu que estou feliz de fazer parte, né, ser tua cliente da tua agência desde o início, é gratificante, sou muito feliz com o teu trabalho, te admiro também, te conheço desde pequenininha, sempre muito linda, muito simpática, e eu te admiro bastante. Falar um pouco da ótica, faz 33 anos que eu trabalho no ramo, né, faz 8 anos que eu tô com a Óptica Mary. Antes eu era sócia com outra pessoa e agora faz 8 anos que eu tenho a Óptica Mary. Uhum. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. No início, quando você abriu a loja, teve algum desafio que você passou? Alguma coisa que em algum momento te fez pensar em desistir? Ai, Fernanda, vários desafios, né? A gente, quando vai empreender, é tudo tão difícil, principalmente para comprar as grandes marcas, Ray-Ban, várias marcas, né? Então, o desafio grande é a quantidade de peça, tu iniciando uma coisa, tu não tem aquela credibilidade de parcelamento, então se torna tudo muito difícil. Então, para mim comprar as marcas, foi muito desafiador, sabe? Muitas vezes deu vontade de desistir, mas, né, a gente tem que lutar, batalhar, e graças a Deus hoje eu trabalho com muitas marcas top. E ainda bem que você não desistiu, né? Porque hoje, além da unidade de Camboriú, tem também a unidade de Balneário Camboriú. Como que foi abrir esse segundo ponto, essa segunda loja? Foi a mesma coisa, a mesma experiência? Teve algo de diferente? Olha, Fernanda, quando eu comprei a segunda loja, assim, ó, foi uma coisa incrível. Ela tinha já 28 anos e eu estava num momento muito apertado, assim, ó, financeiramente, problemas com doença. Sabe aquele desafio que vem uma coisa que, não, eu não posso comprar, mas ao mesmo tempo tu não queria deixar a oportunidade passar na tua frente? Então, meu esposo vai, vamos comprar, tu vai conseguir, sempre dando aquela força, sabe? E eu comprei, graças a Deus, eu estou muito feliz. Vai fazer 3 anos, dia primeiro, Uhum. que eu tenho a loja em Balneário, Nossa, e 8 anos também, dia primeiro, em Camboriú. Então, as duas eu comprei na mesma data, dia primeiro. sim. Foi Ah, muita coincidência, né? que legal. E são duas lojas que são bem reconhecidas aqui na nossa região, né? Eu acredito que seja não só pelas marcas que vocês oferecem, mas também pelo atendimento, pelo cuidado que vocês têm com o cliente. E eu falo isso porque é muito uma coisa de família mesmo, de geração que passa, né? Porque a gente já te conhecia, eu e minha família, desde antes, né? Você trabalha há muito tempo nesse ramo, mas eu acredito que o atendimento de vocês, esse cuidado, essa conexão que vocês geram com o cliente também, que faz com que ele sempre continue, né? É assim, ó, a gente tem vários clientes, graças a Deus, meus clientes são muito fiéis, assim, né? Uhum. Sempre indicando a gente para outras pessoas. E o incrível, esse dia eu estava conversando com uma cliente minha ali, assim, ó, as meninas, ela comprava brinco, joia para as meninas, né, relógio, e hoje os namorados vêm comprar para elas, é muita, tipo assim, passa de geração para geração, né? Antes eu vendia para a mãe, agora vendo para o filho, para os namorados, e enfim, né? Esse Uhum. crescimento é muito legal. Aí isso é bacana, né? Que vai passando realmente de um para o outro. E Isso, tu você. vai vendo o crescimento, tu vai vendo os clientes, tipo, a indicação, amigo, parentes, e a gente tem clientes maravilhosos, sabe? E falando nisso de passar por geração e o crescimento, eu lembrei agora do Emanuel, né? O Emanuel tá com 4 anos. E recentemente a gente passou por um processo em casa de tentar tirar as telas dele, porque ele ficava muito ansioso, enfim. E sempre que eu dou um momento ou outro para ele as telas, eu peço para que ele fique um pouco afastado. Você acredita que isso possa influenciar realmente na visão? Tem muitas crianças que hoje têm chegado na loja assim com problemas de visão?
Sim, Fernando, o aumento do aparelho eletrônico, celular, tablets, computadores, né, televisões, hoje são mais frequentes entre os jovens. Pode ver, às vezes, tu vê criança com 2, 3 anos com o celular na mão. Então, estudos comprovam que a miopia vem avançando ano a ano. Por quê? É muito aparelho eletrônico, né? Hoje, tu pode observar, a gente adulto está no celular, está no computador, e nessa correria louca, as crianças também, hoje a maioria das escolas, né, vão pesquisar. Não é igual antigamente que a gente ia lá numa biblioteca, pesquisava livro. O que que tu procura hoje? É computador, é celular. Então, o uso excessivo de aparelho eletrônico está cada vez maior, né? Uhum. Eu lembrei, antigamente era aquelas barras, assim, né? Sim, às vezes ficava fila na biblioteca para te, né, pesquisar um Aham, livro. Hoje não tem mais isso. Hoje é tudo, né, sim. no celular, no tablet, no computador. Então, cada vez maior, né, vem aumentando a miopia no mundo. Uhum. Isso é geral. Estudos comprovam que cada vez está vindo mais avanço, porque muito cedo, muito precoce, as crianças estão na frente dessas telas, né? Uhum. Inclusive, uma das próximas epidemias, segundo a ONU, né, é realmente devido à miopia, porque mais de 40% da população vai estar, né, tende a estar com miopia justamente por causa disso, porque não tem mais acesso, né, ao ar livre, as pessoas estão só na frente das telas e isso prejudica muito. Para o ramo da ótica é bom porque vocês vão vender, né? Só que as pessoas têm que começar também a se cuidar, né? Porque mesmo que seja importante para vocês, né, que o comércio tem que girar, mas para as pessoas, né, daqui a pouco, onde a gente vai parar desse jeito, né? Hoje já existe lentes, olha, existe lentes com que não deixam o avanço da miopia. Uhum. Não que ela diminua, mas ela não deixa avançar excessivamente, sabe? Então tem lentes que ela paralisa um pouco esse avanço. Quem tem uma miopia de 2, 3, entendeu? Uhum. Então ela vai retardar o aumento. Então é uma lente bem boa e ainda tu tem um ano, se aumentou durante um ano a tua miopia, tanto para menos, ou diminuiu ou aumentou, tu troca sem custo daí, sabe? Nossa, Tu que legal. paga uma lente e tu fica nesse um ano para troca se mudou 2, 3, 4 vezes a tua receita no ano, tu Uhum. pode trocar a lente sem custo nenhum. A Nossa, fábrica troca, sabe? nossa. É justamente para retardar esse avanço, sabe, da miopia. Uhum. É bem interessante. Nossa, bem legal mesmo, não sabia disso. E Uhum. quando a gente fala de lente, assim, por exemplo, eu não entendo nada. Quando eu vou fazer a compra de um óculos, sempre tem orientação de alguém. Mas o que a pessoa deveria saber? O que é importante na hora de escolher uma lente? Fernanda, assim, ó, a importância de escolher a armação e a lente é muita, porque assim, ó, quando a pessoa é muito míope, né, se tem uma miopia altíssima, de alto índice, escolhe uma lente, uma armação muito grande, além de ficar com borda, porque o míope fica borda, né, e o hipermétrope no centro da lente, fica aquele olho maiorzinho. Então, tem lentes que ajudam a corrigir esteticamente, tanto o olho menor e a borda, quanto o olho maior, né? Só que são lentes que custam um pouco mais, porque prezam no lado da estética. A gente tem várias lentes, mas o bom é de uma escolha de um profissional na hora de indicar uma lente, é isso, é te passar. Claro que tem pessoas que não têm condições de comprar uma lente melhor, porque é um pouco mais caro, ou às vezes não tem condições, mas é bom saber explicar qual a diferença de uma lente para outra. Não é mais cara à toa, porque o conforto visual é melhor, sabe? Eu vou botar assim, ó, tem lentes de 1,74, ela deixa mais fina, ela deixa mais leve, não cansa tanto. Então, a pessoa que tem um grau muito alto, tu ficar com aquele óculos pesado um dia todo, porque a gente não consegue enxergar sem óculos. Uhum. E tu tem um óculos confortável no rosto, é uma coisa. Agora, tem um óculos que incomoda, é complicado. Então, a gente sempre gosta de indicar, eu tenho 3 tipos de lente, uma barata, a média e a mais cara. Qual é a diferença? É a qualidade visual. Então, Uhum. assim, ó, tem lentes com antirreflexo mais inferior, tem lentes com antirreflexo com 2 anos de garantia, então ajuda a não embaçar muito, a não sujar muito. Então, tem vários tipos de lente que é muito importante na escolha, sabe? Uhum. E essa é uma hora que a gente não tem que economizar, né?
Porque o ideal é que a gente sempre priorize a nossa qualidade visual, porque a gente precisa disso para tudo. Eu preciso para trabalhar, eu preciso para enxergar as coisas e até para ver as coisas boas da vida, né? Abraçar um filho, né? Ver os pais, enfim. Então, por que economizar? Porque mais tarde a gente vai acabar tendo que gastar para curar ou tentar reverter aquilo ali que causou, né? O dobro é assim, a nossa visão é uma coisa muito importante. Eu sempre, às vezes a pessoa não quer investir ou não quer passar por um oftalmo, um optometrista para fazer uma consulta, ver se tem alguma patologia, né? O que acontece? Ah, não, não, pode ser qualquer óculos, me dá um óculos aí. Às vezes tem aqueles óculos prontos, sabe? De mais 1, 2, 3, 4 graus, mas às vezes não é o óculos correto. Eu falo isso porque aconteceu na minha família, meu esposo. Pegou um dia meu óculos, empresta teu óculos. Se não, não, tu vai fazer uma consulta, porque geralmente homem nunca tem tempo, nunca quer parar um tempo para fazer, né? Eu falei assim, não, vai fazer. Por coincidência, o grau dele era igual ao meu, mas muitas das vezes não é. Então, se a pessoa está precisando de um grau, qualquer óculos que tu vai colocar na frente vai te ajudar, mas às vezes não é o teu grau. Então, eu sempre falo, tem que procurar um profissional. Quem usa óculos uma vez por ano, tá fazendo uma receita nova. Às vezes não é porque a gente quer vender a lente, claro. A gente quer vender a lente, mas acontece que priorizar a saúde ocular é uma coisa muito importante, né? E tem que prestar atenção também de ter um profissional sempre qualificado ao seu lado, tanto uma ótica quanto o profissional que vai te indicar ali no atendimento. Por quê? Não adianta ir né, em outro lugar que talvez seja mais barato, mas não vai te entregar o mesmo material, a mesma qualidade na lente, né? Então, isso é muito importante. Tem que também vocês serem transparentes e sinceros, né? É igual lentes de multifocais. Existem inúmeras lentes de multifocais e várias marcas também. O que diferencia uma lente da outra? É o corredor progressivo. Muita gente fala, é como se fosse 3 óculos em um só. Então, quanto maior o corredor progressivo, mais campo visual tu tem. Porque, não existe multifocal que não tem distorção na lateral. Todos eles têm. Mas, é claro, uns com menos aberrações, menos distorções, e outros com mais. Por quê? A lente mais barato, ela tem essa dificuldade de ser um pouco mais restrita o campo de visão. Então, assim, tu vai pagar um óculos de 1.200 de uma lente de multifocal, tá falando, né? Não é mais cara à toa, é mais caro porque o conforto visual também é melhor. E assim, geralmente a pessoa vai fazer a consulta a cada 1 ano, né? Às vezes ela não muda o multifocal, tem uma certa idade que vai estabilizando. Tipo assim, eu vou lá fazer a consulta, eu fiz a consulta esse ano, meu óculos manteve o mesmo grau do ano passado, então meu óculos está sem arranhões, eu posso continuar usando. Ou se aumentou um pouquinho, tem a armação que está intacta, que está boa, dá para fazer na mesma armação. Então, pode ter esse custo-benefício. E sem contar também que hoje tem aquelas promoções das lentes em dobro. Tu vai pagar, vou botar um multifocal, R$ 1.200 a lente. Com R$ 250 tu faz segundo par. A mesma lente. Então, eles fazem isso para a pessoa não ficar dependente só de um óculos, para ter 2 óculos. Porque às vezes pode quebrar, e essas lentes, elas levam 10 dias para fabricação. Agora, imagina a pessoa ficar 10 dias sem óculos, ou se perder um óculos. Então, é um óculos que não é feito de um dia para o outro, sabe? Nossa, é bem difícil, né? Teve um final de ano que quebrou meu óculos, né? Tava tudo fechado, não tinha lugar nenhum e onde a gente estava também não tinha nada próximo. Só que a lente estava intacta. Aí eu fui, acho que eram uns 50 minutos a cidade mais próxima que tinha, tentar achar se eu conseguia uma armação para encaixar algum ali. Porque realmente não tem como ficar sem enxergar. Imagina, eu uso, né, 6,75 de miopia. Como que eu ia ficar sem enxergar? É horrível, né? É horrível. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu em algum momento, assim, alguém chegar na ótica pedindo para fazer um óculos sem receita? Sim, muitas vezes a pessoa às vezes fica 10 anos, como aconteceu, um cliente, eu quero fazer. Tu tem a receita? Tem a receita 10 anos atrás. Imagina a pessoa ficar com o mesmo grau 10 anos, não atualizar a receita. Sim. Cada receita ela tem validade de 1 ano, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer fazer, um óculos, do meu irmão. A gente não pode, a gente tem que ter uma prescrição médica, é tudo bem certinho. Eu não posso fazer um óculos para o teu irmão, mesmo grau teu, imagina? Isso não existe, sabe? Mas acontece bastante, sabe? Principalmente homem. Homem chega lá e fala assim, não, não, eu quero fazer o óculos igual da minha esposa. Não, às vezes não é o mesmo grau, muda muito. Não, não, eu vou fazer. A gente não faz, entende? A gente sempre pede para procurar um profissional para estar atualizando, né?
Não, imagina, não tem nem como a pessoa chegar a 10 anos com a mesma 10 receita. anos. Até porque para chegar a esse ponto, às vezes ela tá com o óculos intacto, mas tá 10 anos e quer fazer de novo, é porque já tem alguma coisa incomodando, né? Mas o pessoal, às vezes, acha que não. Acha que não, que manteve o mesmo grau, às vezes pode ter diminuído, como pode ter aumentado. Então, Sim. até porque se eu vou fazer uma lente nova, às vezes muda a armação, a pessoa já estranha um pouquinho. Uhum. Fala, eu não me adaptei, eu não tô achando estranho. Não vai ter uma garantia, porque toda lente, tanto de visão simples quanto de multifocal, tem 3 meses de garantia. Se tu não se adaptar com óculos, ou tu fez um óculos, eu não estou me adaptando com astigmatismo, a miopia ou hipermetropia, enfim, né? Tu volta no médico, ele prescreve, a gente refaz sem custo nenhum. Então, muitas das pessoas não sabem que existe essa garantia de 3 meses em qualquer grau e qualquer, mas só que tem que estar com a receita no prazo de 1 ano, Uhum. entendeu? Sem a validade de 1 ano, e tu manda fazer o óculos hoje, tu tem 3 meses de garantia da adaptação dessa lente. Mas e até 1 ano às vezes muda, né? Tipo, a minha miopia sempre aumenta, só que eu fico muito com acesso à tela, né? Trabalho 24 Uhum. horas, às vezes excessivamente. E agora que ela começou a reduzir, mas antes, a cada 1 ano certo, sempre Sempre aumentava. aumentava. Então, É que assim, ó, tem um período que tu pode estabilizar, uma, né? Tipo, vai manter, não vai uhum, ter. Então, isso é tanto com um grau positivo quanto míope, hipermétrope, enfim, tem uhum, uma hora que vai estabilizar, sabe? sim. Ou às vezes até reduzir. Mas tu tem que estar fazendo esse acompanhamento, por isso Uhum, que é um importante. Tem pessoas que o médico pede em 6 meses, por quê? Às vezes ele vai fazer um grau, tu precisa de tanto grau, vou botar assim, tu precisa de mais 6. Só que tu não usou óculos. Como é que o médico vai prescrever mais 6 para ti? Tu não vai enxergar nada, porque tu já está acostumado a enxergar errado. Então, uhum, quando tu colocar um óculos, por isso que tem médico que fala assim, eu quero 6 meses. As pessoas às vezes não voltam. Mas por que que ele deu 6 meses? Porque provavelmente a pessoa precisava de um grau mais, só que ele teve que começar a iniciar com um pouco menos sim. para a pessoa ir se adaptando, Uhum. sabe? Igual remédio. É Não igual dá pra gente remédio. começar tomando super, É tem que ir aos poucos, igual né? a qualquer remédio, né? Que tu vai fazer, principalmente na psiquiátrica. Uhum, Pode ver, começa com medicamento, tu tem 15 dias para adaptação, ver se ficou bom, o que que tu sentiu, o que sim. tu não sentiu, quando a pessoa tem insônia. Então, assim é o óculos, Uhum, entende? Às vezes, tem pessoas que deixam tanto tempo que quando vai ver, o grau está muito alto. Aí o médico tem que prescrever um pouco menos para ir se adaptando, para depois colocar o grau. Então, às vezes, a pessoa, mas ele pediu para mim voltar 6 meses, eu não vou voltar. Não, tu tem que voltar, a gente sempre sim. orienta, entendeu? Porque provavelmente tu precisava de mais grau e ele não quis te dar porque tu ia estranhar o grau. Uhum. Então, a gente sempre deixa bem claro. Sim, Mary, eu acho bem legal, assim, esse assunto de ótica, mas eu queria saber de ti mais como empresária. Eu, particularmente, adoro todas as meninas que trabalham contigo, agora tem algumas novas, mas como que é esse papel de liderar uma equipe? Hoje você fica bastante dentro da loja, você que treinou as pessoas, como que tem funcionado, assim? A gente sempre tem cursos, eu sempre estou atualizando, pedindo para elas fazerem curso quando tem, né? Geralmente a cada 20 dias tem um curso, alguma coisa nova. A gente manda elas para o laboratório para ficar passo a passo de como se faz uma lente, para poder ter essa noção de graus, entende? Uhum. Mas a gente sempre treina bastante. E a minha equipe, graças a Deus, hoje eu estou com uma equipe maravilhosa. É um Legal. desafio, assim, a gente... É claro, né? Como qualquer ramo, tu tem que empreender e aprender ao mesmo tempo, Uhum. né? Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa. E quando a gente fala de vendas, assim, dentro, junto com a tua equipe, vocês têm alguma coisa que vocês utilizam? Porque eu acho que isso é importante para quem assiste, né, a gente, e talvez queira saber mais sobre essa parte de vendas, de marketing. Quando a gente fala de vendas, vocês têm alguma coisa de meta que vocês trabalham, alguma coisa nesse sentido? As funcionárias são indicadas, esse mês a gente tem que bater tal faturamento, ou vocês não trabalham muito assim? A gente sempre trabalha com meta, mas não assim forçando, Sim. né? Que vocês têm que bater, mas graças a Deus a nossa equipe sempre bateu as metas Uhum. assim. A gente É, é, ano a ano vem esse crescimento de sim. todo mês está vendendo sempre mais, sabe? Uhum.
Isso é Eu digo mais no sentido de, assim, você como líder incentivar a equipe, não que vá forçar, né? Mas incentivar, assim, ou... uma coisa que eu lembrei. Eu vejo que de vez em quando vocês saem, vocês postam, hoje estamos sim, a gente jantando para bateu, comemorar e tudo mais. porque às vezes, tipo, a Mica e a Mari são gerente. A Mari é gerente em Balneário, a Mica é gerente em Camboriú. Uhum, Então, ela pegou mês, vou botar assim, mês de fevereiro do ano passado para esse mês. Ó, uhum, nós temos que bater tantos mil a mais. Então, sim. às vezes elas conseguem até bem mais do que o esperado, sabe? Aham. Mas sempre batendo meta. A Isso é Mica bem. às vezes estipula assim, vamos, porque daí eu vou levar vocês para comer um sushi, para comer uma pizza, Uhum. sabe? Elas É fazem. legal, isso é bem legal. É interessante, Ou né? a gente também dá uma bonificação, sabe? A gente sempre está Uhum, trabalhando assim, elas ganham bonificação até por lente, sabe? É bem sim. legal. Tá, agora vamos falar da nossa área de marketing. Eu lembro que quando a gente foi começar o teu perfil, que é 4 anos atrás, foi uma das primeiras clientes nossas da agência, uma das primeiras mesmo, foi bem no comecinho, né? E quando a gente foi começar, eu lembro que tinha umas artes, assim, bem aleatórias, que até na época a gente falou, ó, a gente acho que seria legal a gente trabalhar com um padrão visual, alguma coisa que Sim. reforce a marca, né? Porque era Aham. bem aleatório, assim. Não tinha muito uma coisa que passasse conexão também, não tinha campanhas específicas na época, né? Acho que era tipo assim, Dia das Mães, um post de Dia das Mães, uma coisa assim. Inclusive, antes da gente entrar aqui, a Ingrid já chamou ela falando que depois a gente vai aproveitar e tirar mais fotos dela pra gente utilizar já no Dia das Mães, né? Mas eu sempre vejo que as meninas, hoje eu não participo mais tanto dessa parte, mas eu lembro que a tua identidade visual foi eu que criei É no verdade. perfil. Mas eu sempre lembro que eu vejo, né, que as meninas mandam pra vocês, ó, a gente tá entrando no mês tal, no próximo mês tem Dia das Mães, temos essas sugestões de campanha, tem isso pra gente fazer. Vocês vão lá, buscam os clientes, pegam, falam se gostam, se não gostam. Como que é essa experiência pra vocês? Faz muita diferença realmente? Vocês gostam dessa maneira de trabalhar? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, Fernanda, faz toda a diferença, né? Quando tu começou a cuidar do meu perfil, da minha página ali, né? Do Instagram e do Facebook, com certeza é outra qualidade visual, é outro público, né? Que a gente alcança Uhum, e muitas vendas vêm por rede social. Lembra que tu falava, você tinha que fazer mais vídeos, você tinha que postar mais, porque a gente não postava. uhum, Na verdade, eu tenho um bloqueio para aparecer, eu não gosto muito, não curto muito, mas a gente tem que estar aparecendo, tem que estar falando. Então, a gente posta mais fotos. uhum, E com com essas dicas que tu deu pra gente e com a agência cuidando do nosso perfil, com certeza deu muita diferença. Essas campanhas, as meninas estão sempre atualizando fotos, criando uhum. uma campanha bem legal, é muito Sim. top. Eu acho legal, assim, do nosso ponto, né? Porque a gente vê que antes tu tinha uma pessoa para fazer as publicações, e aí quando precisava de fotos, tu contratava outra pessoa para tirar as fotos, né? Ou precisava de outra coisa, outra pessoa, e aí com a agência fica tudo no É mesmo tudo lugar, mais né? prático, as meninas são super eficientes, bem criativas, estão sempre elaborando bastante fotos, bastante vídeo. É bem legal. Olha, vale cada centavo da pago para vocês, sabe? Que bom, né? Parabéns, a tua equipe é maravilhosa. Obrigada. E eu acho legal porque, assim, a gente falando em 4 anos, o ponto que a gente começou e como a gente está agora, a gente também evoluiu, né? Então mudou muita Sim, coisa, a qualidade dos materiais também, né? As meninas, cada uma em um setor, passando muito mais coisas para vocês, e a ideia é sempre agregar cada vez mais. Então, eu acho legal, mas negócio de perguntar para ver isso também, para entender como que é para vocês essa parte, porque da nossa parte é legal, é isso que você falou. Porque precisa postar vídeo e tudo mais. A gente sempre fala isso, você falou que tem bloqueio, mas é linda, maravilhosa, né, gente? mas Tem que eu tenho aparecer. bloqueio. E a maioria das pessoas fala isso, que tem dificuldade. E até eu apareço bastante, posto muita coisa, porque eu sei que hoje isso precisa e não porque eu gosto. Porque hoje a agência, ela anda sozinha. Só que a gente percebe que cada vez que eu faço um post no Story falando sobre o estúdio, falando sobre a agência, gera muito mais resultado, traz muito mais cliente pra gente. Porque hoje as pessoas compram, não é que compram só de pessoas, mas elas compram de quem elas têm conexão e elas têm comprado muito mais
a cara das marcas. E a gente vê isso acontecendo com o CIMED, né, com várias outras empresas super grandes que começaram a se posicionar. O dono da Cacau Show precisaria aparecer? Não precisaria aparecer. Mas se ele sabe que hoje é o que tem funcionado, até ele começou a se posicionar, começou a fazer collab. Então, isso é muito importante. E, às vezes, a gente tem pessoas que a gente trabalha um pouco menores, assim, que não entendem essa importância, né? E é realmente importante, porque todo mundo te conhece, todo mundo sabe que a Óptica Mary é a Mary também. Então, você aparecendo, pode ver, tem muito mais engajamento, né? Você e seus filhos nas campanhas, você falando. Isso é super legal, por isso que a gente sempre incentiva também. É verdade, e fez toda a diferença, né? Uhum. E agora a gente tem campanha de Dia das Mães chegando também, já vai começar a fazer. E é legal também trazer os clientes para participarem, né? De vez em quando vocês chamam alguns, porque eu acho que eles se sentem reconhecidos, mas também para vocês mostrarem, né? Porque outra pessoa vendo que aquele cliente participa, ah, não, que tal pessoa compra lá na Óptica Mary, então também vou. Uhum. Esses dias vocês fizeram uma parceria com uma influencer de Balneário também, né? Sim, Foi legal para vocês? foi bem legal. Né? Que isso é legal porque ela acaba trazendo o público dela para vocês, né? Então isso é bem interessante. E são várias estratégias que vocês vão usando também. Uhum. Mas é bem É bacana. muito top. E tem mais alguma coisa assim específica da loja, de todos esses anos que você trabalha também no ramo da óptica, que você gostaria de falar para as pessoas que é importante ter cuidado? Não, só o que eu já falei para ti, que o bom é sempre procurar um profissional. Se tu tá com algum problema, dor de cabeça excessiva, né? Às vezes aquele cansaço visual ao final do dia, quem trabalha muito na frente do computador, é bom sempre estar procurando, que às vezes não precisa de grau, mas tem as lentes, como eu falei, com antirreflexo, de filtro azul, que tira a fadiga ocular. Então já vai ajudar muito esse conforto visual, né? Uhum. Então, nunca pegar óculos emprestados de alguém, sempre fazer consulta, Sim. porque a visão da gente é tudo, né? Uhum. Cara, e é muito legal mesmo, porque geralmente quando eu vou lá é a Mica que me atende, né? E no WhatsApp eu também sempre acho que é ela. Eu falo, Mica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas às vezes não é, mas eu sempre acho que é ela. E é legal porque quando eu chego lá pra fazer o atendimento, eu nunca enxergo, né? E aí ela bota o espelho mais perto pra gente conseguir se olhar, mas ela também orienta, né? Ela fala, ah, esse tá legal. Eu falei, ah, esse aqui já não gostei muito, esse não sei o quê. Ah, mas vamos colocar uma lente com filtro azul, uma lente assim. E isso é muito legal, porque a gente se sente também acolhido e vê, não só acolhido, mas vê que ela também é muito profissional e entende sobre aquilo que ela tá passando pra gente, né? Isso é legal. É, eu sempre falo para elas, não ficou bom, você acha que não vai ficar bom a armação, porque depende muito, às vezes, da lente. A gente tem essa noção de espessura de lente, às vezes tu não tem noção. Ah, como é que vai ficar tua lente pronta? Então, a gente sempre orienta, ó, não ficou bom a armação, ficou muito, vai ficar muito grossa a lente, vai ficar muito pesada. Orienta a pessoa, não deixa comprar. É melhor, eu prefiro não vender do que vender um óculos que não fique bom, sabe? Uhum. Que fique pesado no rosto, que a pessoa não se adapta, porque é melhor tu não vender do que daqui a pouco a pessoa comprar e é uma coisa que vai estar incomodando toda a vida, Uhum. né? A Mika sempre fala, tipo, ah, Fê, esse óculos não vai ficar legal pra ti porque a tua lente é muito grossa Aham, e mesmo gente. sendo a mais fina ainda fica grossa, né? Então Uhum. talvez não vai ficar legal. Ou às vezes, por exemplo, esse tipo de óculos que não tem nada embaixo, né? A lente se fica mais grossa já não fica legal. E teve até uma vez que eu fui lá e acho que meu óculos tinha quebrado a armação e a gente ia trocar, só que a lente era nova. E aí foi um desafio, acho que a gente ficou umas semanas para tentar achar uma armação que fosse parecida, e no fim a gente conseguiu cortar com uma que era menor. Então isso é muito legal, o cuidado de vocês, né, para tentar ajudar sempre a gente, é bem bacana. É igual as lentes de multifocais, qualquer pessoa que vai iniciar. Eu fui uma pessoa que, quando eu coloquei o óculos, eu já enxerguei perfeitamente. O meu esposo já teve uma adaptação demorada. Então, todo multifocal, a pessoa necessita de 15 dias de adaptação. Ah, vai colocar o óculos, vai achar, meu Deus, esse óculos está horrível, esse óculos não está enxergando direito, porque tem esse negócio do campo de visão, longe, intermediário e perto. Uhum, Então, é um óculos mais difícil de se adaptar do que uma miopia, uma visão simples, sabe? uhum, Então, eu sempre falo, tem que ter um pouquinho de paciência, tem que esperar um pouquinho, que vai se adaptar. uhum. Então, a gente sempre gosta de dar essas explicações, passar uma lente top, que a pessoa vai se adaptar, né? Tá. E se você pudesse deixar uma mensagem hoje para as pessoas que estão iniciando nesse ramo, o que você diria?
que é muito desafiador, mas é um ramo maravilhoso. Eu não consigo me ver em outro ramo, né? É Sim. uma vida toda fazendo isso. Desafio, eu acho que todo mundo tem, né? Em qualquer ramo. Garanto que também tu passou muito perrengue para estar hoje com a tua agência maravilhosa, que tá linda, né? Então, eu acho que a gente não deve desistir dos nossos sonhos. Uhum. Sempre correr atrás, acreditar que é possível e a gente consegue. A gente é capaz, né? Uhum. Todo caminho é difícil, a gente tem que escolher qual difícil que a gente quer. Essa é a diferença, Uhum. né? A gente poderia ser difícil se a gente estivesse lá trabalhando para outra pessoa, pode ser Sim. difícil empreendendo, a gente tem que escolher qual é o nosso difícil, né? Tudo é desafiador, mas tu tem que acreditar e tu tem que seguir, não pode desanimar, né? Sim. Muitas vezes a gente tem o altos e baixos, como qualquer pessoa, Uhum. mas eu sempre acreditei muito, e eu sei que sempre foi Deus, sabe? Sim. É uma coisa que me emociona bastante. Amém, né? Que bom, porque Sempre a foi. gente sabe que às vezes a gente não tem força, mas tem força porque tem esperança e fé em Deus que, né, vai dar tudo certo. E eu gosto às vezes de falar sobre isso também, porque quando eu fui começar a agência lá atrás, eu tive uma experiência bem forte, assim. Olha, eu choro. Não, você não faz mal. Eu tive uma experiência bem forte, porque tanto que o nome da agência é Sente, por isso que significa santo, sagrado, né? Uhum. Lá no início, eu não tinha certeza. Eu não queria fazer uma coisa que fosse para eu começar e desistir. Eu queria ter certeza se era para eu trabalhar realmente com isso. Então, eu lembro que eu comecei a fazer uma oração todos os dias, perguntando para Deus se realmente era para eu fazer isso, se ia dar tudo certo. E eu lembro que eu estava ajoelhada no meu quarto todos os dias fazia essa oração. E aí começou a acontecer umas coisas muito estranhas, assim, pessoas aleatórias me ligar e me falar passagens da Bíblia que eu tinha lido no mesmo dia, pessoas que eu não conhecia. Aí até que teve um dia que eu li uma passagem que era uma confirmação que realmente aquele era o caminho para eu seguir e tudo mais, certinho. E uma pessoa me ligou, era uma senhora lá de Itapema, tinha 76 anos, que depois eu perguntei para ela. E ela leu ela falou: "Eu tenho um recado de Deus para ti, eu preciso ler uma passagem da Bíblia." Daí eu já comecei a chorar quando ela falou isso. Aí ela leu, era a mesma passagem do dia, que era a confirmação. Daí eu falei para ela, né, agradeci por ela ter ligado, por ela ter feito isso e tal. E aí isso me deu muita esperança. Porque eu falei, não, tipo, não, quem sou eu primeiro para pedir um sinal de Deus para isso, né? Mas já que Deus me deu realmente todos os sinais que é para eu fazer isso, eu vou fazer. E aí eu escolhi o nome da agência de Sente realmente porque significa santo sagrado, né? Por causa disso. E eu sabia que era isso, tanto que até hoje eu falo, eu sempre quero trabalhar com as pessoas porque não é eu que quero prosperar. Claro que a gente, né, quer prosperar também, mas olha quantas pessoas tem aqui trabalhando na agência, né? Então isso é muito legal. A gente está prosperando a vida de outras pessoas. E não só elas, os nossos clientes também. Eu sempre falo para as meninas, a gente trabalha com propósito, não importa como as outras pessoas trabalham. O nosso trabalho é fazer os nossos clientes prosperarem e assim, consequentemente, o nosso bem Uhum. também, né? Então, isso na época foi uma experiência bem forte que eu tive e até hoje. Sempre que eu tenho que acontece alguma coisa assim na agência muito forte, eu fico pensando, não, mas tudo bem, não vou me preocupar porque vai ser resolvido. Deus vai fazer acontecer. E nossa É, fé, né? é igual a tu teve várias formas que tu sabe que foi Deus. Uma coisa que me surpreendeu muito, sabe? Eu choro, que eu sou chorona. Vai chorar. E, e eu tive duas funcionárias que elas presenciaram isso. Tipo assim, ó, lá no início, quando eu comecei, e tinha um dia que era muito boleto, sabe? Sabe aquele dia que tu tem muito boleto, cai tudo num dia só? Sim. E faltava assim, ó, 5.500, mas eu não tinha de onde tirar. Só tinha ficado umas moedas no meu caixa, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou pagar esse boleto, sabe? E daí chorei um monte de manhã, eu disse assim, ai Deus, eu sei que se tu fez eu abrir essa loja e tu quer que eu continue, tu vai mandar alguém que vai comprar hoje um valor e que vai dar tudo certo. Daí, de manhã, umas 10 horas, entrou um homem e falou assim, eu quero ver uma aliança, a mais cara que tu tem. E a mais cara que eu tinha era 6.000 reais na época. Só que a vista ficava 5.500. E era mais ou menos o valor que eu precisava, que faltava no meu boleto, né? Daí ele falou assim, ó, eu vou levar, mas só se essa aqui for número 21. Eu nunca tinha visto aquele homem, sabe? Quando eu coloquei no medidor, o número não era 21. Eu sei que foi Deus, sabe? Sim. Ele colocou a dele no dedo e serviu. Onde ele falou assim, se essa for 21, eu vou levar. Eu desci, olhei para ele, vai ser 21. Fui lá, peguei o medidor, era 21. Ele me Nossa, disse, que bom. a aliança é minha. Então, assim, ó, resolveu o meu problema naquele dia.
eu pensei, meu, eu agradeci muito a Deus, porque nunca vi um homem, Uhum. não sei quem é, porque Camboriú tu conhece todo mundo, né? Sim, E, e na hora eu fiquei tão impactada que eu tinha pedido, né, sim. para que tudo desse certo. Então, eu sempre falo, sempre foi Deus. Porque se fosse por mim, eu não ia ter força para ter o que eu tenho hoje, sabe? Uhum. Então, é coisa de Deus, assim. Como é que tu vai começar? As minhas coisas são coisas de valores, né? Sim. Então, assim, ó, se tu colocar na ponta, como é que... Tem hora que eu fico surpresa, meu Deus, como é que eu consegui comprar tudo isso, sabe? Uhum. E como é que eu consegui pagar? Como é que eu consigo? É Deus, né? É Deus. E foi exatamente o mesmo valor que tu precisava? O mesmo valor. É Deus. É Deus. Que legal. Ali eu não tive dúvida, sabe? Sabe Uhum. quando tu pede, não, Deus, eu sei que tu vai fazer. E era uma época assim, eu que estava bem naquela parada do caminhoneiro, eu tinha começado ali, estava tudo parado, tudo fraco, então eu sabia que seria quase impossível de ter uma venda alta, assim, Sim. num dia daquele, sabe aqueles dias ruins, assim, que tá tudo parado, tá todo mundo travado, e foi uma coisa assim que, meu, isso foi uma das coisas que aconteceram na minha vida que eu sei que sempre foi Deus, sabe? Sim. Aí a moça que estava do lado e falou assim para mim, meu Deus, né? Como Deus é maravilhoso, Mary. Ele te ama, né? Ele disse, não, ele ama nós, Uhum. porque vocês também precisam do emprego. Então é uma corrente, né? Sim. Tipo assim, ó, olha quantos funcionários tu tem. Então, se tu tá bem, tu consegue manter e vem várias famílias junto deles, né? Uhum. Então a gente quer sempre o crescimento. Sim. Então, Isso é importante, né? Porque a gente, como empresária, se preocupa muito mais com as mais pessoas da equipe isso, do que com a é gente verdade. mesmo. Quando veio a pandemia, a gente se preocupa num todo, né? É Uhum. com todo mundo. Tu vê os clientes, alguns morreram, tu vê a dificuldade de um, de outro, tipo da minha funcionária. Então, passa um filme na cabeça. Tu não pensa só em ti. Tu sabe que a minha empresa, eu tenho 7 funcionárias, então eu tenho 7 famílias, Sim. entende? Que depende de mim. Então, comigo é 8. Então, eu tenho 8 famílias. Uhum. Então, tu fica pensando, não é só o teu bem-estar, é um todo, né? É um Uhum. conjunto. Eu sempre falo para as meninas, a gente tem que tratar bem qualquer cliente, não importa se é uma pilha, se é um pino, se é uma plaqueta que a gente não cobra, a gente tem que tratar todo mundo bem. Porque, assim, eu não vou pela aparência, eu não vou pelo valor, cliente é cliente, porque a gente ganha cada um foi muito difícil, né? Tipo assim, Sim. ó, tu sabe que é muito difícil tu construir uma coisa e eu sempre quero manter o padrão de atendimento, sabe? Então eu cobro bastante elas. É claro que às vezes acontece alguma coisa que a gente trabalha com entrega, atrasa, é Ourives que às vezes pega muito mais coisa e não dá conta de fazer tudo numa data determinada, mas eu estou sempre cobrando para ser cada vez mais perfeito, sabe? Sim. Ah, mas isso é bem bacana. É por isso que vocês têm tanto sucesso, né? Justamente por pensar sempre no próximo e sempre tratar todo mundo com excelência no atendimento. Só que a gente falou tanto de lente, mas conta um pouquinho para as pessoas também quais são as outras coisas que vendem hoje na loja. A gente tem uma linha completa de relógio, óculos de sol, joias, semijoias, prata, tudo quanto é tipo de aliança, de anéis, sabe? Tanto de formatura, a gente faz aqueles pingente com foto, pingente de tudo quanto é forma de profissões, sabe? A gente trabalha com uma linha completa. Também fizemos aliança, desmanchamos, fizemos anéis. A gente tem um Orives maravilhoso. Ele trabalha muito, muito de confiança, sabe? Uhum. Então a gente tem uma linha completa de joia, semi-joia, presente, no geral, né? Uhum. Tá, E eu não sei, tá, realmente de nada, mas agora Dia das Mães já tem alguma coisa que vocês estão preparando de promoção, alguma coisa assim específica aqui? a gente tá com bastante coisa na promoção, tem bastante conjuntos, semi-joias, sabe? Relógios também. E a gente fez uma campanha, a gente vai sortear uma bolsa a cada R$ 100, ganha o cupom, né? Para concorrer a uma bolsa da Carmin, uma bolsa bem linda. Ah, legal, então. Então, quem tá assistindo, já vai lá na Aproveita Mary. e pega o seu cupom. É, e realmente, gente, vocês podem ir confiar, né? Quem é daqui de Camboriú provavelmente já conhece, mas todo mundo que estiver assistindo pode ir lá na Mary de olhos fechados, porque é a melhor equipe que tem, melhor atendimento. E as nossas peças também, como eu sempre falo, tem garantia tanto na prata, no folhado, no ouro. Todas as nossas peças a gente dá garantia, sabe, de fabricação. Então, a gente sempre tenta fazer o máximo, né,
possível para atender bem, para vender peças com qualidade. A gente sempre preza bastante no cuidado com a qualidade. Legal. Mary, te agradecer, tá, por ter vindo aqui hoje. Realmente foi uma conversa muito legal, foi bem especial ter esse momento aqui contigo. Saber um pouco mais da ótica, né? Para mim, que já te conheço, é a mesma coisa, porque dá para sentir, né? Dá para ter essa sensibilidade contigo de ver que você é uma pessoa que tem um coração muito puro, muito boa, sempre pensa no próximo, né? Nas outras pessoas. A gente vê o teu carinho realmente enorme com a tua equipe, vê o quanto as meninas também são muito apaixonadas por ti, porque elas sempre postam, né? Da chefe maravilhosa que elas têm. Sempre E isso, brincando. né? E isso mas é realmente muito legal, muito agradável. Pra gente, como consumidor, como cliente, também é muito legal de ver isso. Então, obrigada, parabéns, tá, pela tua trajetória, parabéns por tudo isso que você construiu, que tem muito ainda para construir e desejo cada vez mais sucesso, que continue anos com a gente também, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. É que eu sempre falo, o nosso ambiente de serviço, a gente passa muito mais tempo no serviço que em casa. Então, tem que ser um ambiente agradável, que tu tem vontade de estar ali, de trabalhar, de se dedicar. Então, eu tento sempre fazer o máximo, sabe? E obrigado, e eu te desejo muito sucesso, tá bom? Obrigada. E só fala para o pessoal de casa onde que eles podem te acompanhar, o teu perfil, o perfil da Mary. A Óptica Mary, né? Óptica Mary é em Camboriú e Óptica Mary BC, Balneário Camboriú. É os Todo dois mundo. Instagram que a gente tem, né? Isso, das duas lojas. Das duas E lojas. todo mundo pode visitar também eles presencialmente, né? Queres passar o endereço? Sim, a loja de Camboriú é Coronel Benjamin Vieira, número 10, bem do lado do Laboratório Camboriú. E em Balneário Camboriú é Quarta Avenida, número 580, bem do lado do Beto Carnes, bem esquina com o semáforo da 1500. Perfeito, então. Muito obrigada, Mary. Pessoal, vocês que estavam assistindo aqui em casa, vou pedir para vocês deixarem um comentário de vocês qual foi a parte que vocês mais gostaram desse podcast. Já vão lá seguir nas redes sociais também a Mary. Deixem um comentário de vocês. Já vão participar da promoção também de Dia das Mães que ela já comentou. E continuem aqui para os próximos episódios. Tchau, tchau.